E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar mais uma videoaula. Meu nome é Luísa Gantz. Curtam o canal Viaja Nessa História. Hoje a nossa aula é sobre história, pré-história, tá bem? Ela vai ser dividida em duas. Pré-história, as características, o paleolítico e a teoria de povoamento das Américas. Feito, gente? Então quando a gente fala de pré-história, a gente tem que lembrar que ela é um conceito formado pela elite europeia que estudava a história, né? Quando a gente fala que a história é eurocêntrica, a gente também tem que lembrar que ela estipulava metodologias. E o que acontece? Só era tido como fonte fiel o documento. Então tudo que é escrito era fiel, podia ser estudado pela história. Então, como a pré-história não tem escrita, ela vai até a invenção da escrita, né? É chamado período de pré-história, antes da história, ok? Então ela vai do surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Periodização é os períodos em que nós dividimos elas. Existem várias periodizações para a pré-história. Tu pode chamar de paleolítico, mesolítico e neolítico. Pode chamar de paleolítico e dividir ele em paleolítico superior, inferior, médio e superior. Pode dividir o neolítico em dois. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com dois períodos, o paleolítico e o neolítico. Tá? Paleolítico, então, é a idade da pedra lascada, vai de 3 milhões, essa sigla aqui significa antes do presente, até 10 mil antes do presente. O paleolítico é dividido em paleolítico inferior, médio e superior. E o neolítico, nós vamos ver que ele também pode ser chamado de idade da pedra polida, vai de 10 mil antes do presente a 4 mil antes do presente, que é quando tem a invenção da escrita. O neolítico pode ser dividido em neolítico e idade dos metais, quando os seres humanos começam a utilizar os metais. Bom, então como é que é o surgimento dos hominídeos, né? Para saber isso, a gente tem que lembrar lá da evolução da aula passada que a gente viu do Darwin e do Lamarck, tá? Isso daqui se chama árvore filogênica, tá? O que ela nos diz? Ela nos dá os milhões de anos aqui e nos diz quais são as diferenciações das espécies. Como se fosse uma arvorezinha, ó, se diferencia uma espécie, passa, se diferencia outra. Quer dizer que essas daqui, todas, vêm de um ancestral comum, tá? Vocês podem ver, ó, que tu tens aqui um animal que é o Dryopithecus, que vai dar origem aos símios, o gibão, os símios do Velho Mundo, o orangotango, todos esses daqui ele deu origem. Este Ramipithecus, daqui pra lá é que ele deu origem, vai dar origem daqui a gente não sabe muito bem de onde é que ele tá, né? Mas vai dar origem aqui, ó, ao Australopithecus. O que acontece? Essa diferenciação aqui, ó, primeiro se diferencia o gorila, depois o ser que vai dar origem ao chimpanzé, e aí o Australopithecus que vai dar origem ao homem, tá? Nós somos então grandes primatas. Todos nós somos o final da nossa evolução. Um chimpanzé não vai evoluir para um ser humano. Ele já é o final da evolução dele. Ele pode evoluir e se transformar numa outra espécie, mas ele não vai passar a ser a gente, tá? Por quê? Porque a evolução ela ocorre a partir do ambiente, da necessidade que esse ambiente impõe ao ser, né? E das mutações que vão ocorrer. Então, ele já está adaptado ao meio dele. Nós já estamos adaptados ao nosso meio. Podemos continuar evoluindo? Podemos, né? Mas nós não vamos nos tornar eles não vão se tornar nós, ok? Bom, quando a gente está falando, então, dos primatas, a gente viu aquilo dali. Agora vamos ver como é que é a evolução dos hominídeos, tá? Nós temos aqui, ó, o Tom Mai é o antepassado mais longínquo que a gente chega, há 7 milhões de anos atrás. Depois o Millennium Man, há 6 milhões de anos atrás. E o Ardipithecus Cadaba, há 5,5 milhões de anos atrás. Mas aqui nós começamos com os Ardipithecus Rámidos, tá? Que é entre 5 milhões de anos a 4 milhões de anos atrás. Vocês podem ver que existe uma espécie, ó,
que às vezes dá origem a outro, aos australopitecos, mas eles convivem um tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa determinada região houve uma modificação de clima, de ambiente, que gerou uma mutação, mas em outro lugar não. Então tu tens espécies que coexistem, tá? Ou às vezes elas passaram um tempão vivendo no mesmo lugar. O que acontece aqui, ó? Nós temos os australopitecos aqui, depois aparecem os australopitecos afarenses, tá? Que vão viver entre 4 milhões e 3 milhões de anos atrás. Os australopitecos africanos, que dão origem aos gêneros Homo, que conviveram com alguns homos, ó, há 2 milhões de anos atrás. O Homo habilis, um dos primeiros hominídeos, tá? Primeiro hominídeo do gênero Homo, tá? O Homo ergaster, ó, alguns conviveram, ó, por um tempo. Tu tens o Homo erectus, tu tens o Homo de Neandertal aqui, tu tens o Homo sapiens aparecendo em 3 tipos. Esse Homo sapiens, rhodesiensis, tá? Sapiens, Homo cro-magnon e aí o Homo sapiens que é nós, tá? Que somos nós. O que acontece? Essa árvore aqui nos mostra de forma mais fácil como várias espécies existiram, várias espécies coabitaram à mesma época, né? Às vezes não no mesmo ambiente, algumas vão ser na Europa, outras vão ser na Ásia, outras vão ser na África, mas elas viveram numa mesma época juntas. A nossa época aqui, ó, que tu não tem, só tem nós do gênero Homo, ok? Bom, aqui para vocês poderem dar uma olhadinha em como eram as possibilidades de forma, né, dos primeiros hominídeos. Aqui um Australopithecus, aqui ainda Australopithecus, aqui já começa o gênero Homo, o Homo de Neandertal, mais robusto, o Homo sapiens aqui, e a nossa hominídeo, né, que era daqui do sítio de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, o fóssil da Luzia, que até queimou quando queimou o museu, né, de História Nacional lá. E aí há 11.500 anos é a datação do fóssil dela, tá bem? Foi recriado com a ajuda de artistas como é que seria o rosto dela. Bom, no Paleolítico, quais são as características que nós temos? O surgimento dos hominídeos, que vai ocorrer na África, as ferramentas são de pedra lascada, o controle sobre o fogo vai começar nessa época, então vão descobrir o fogo, o nomadismo. O que eles são? Eles vivem atrás da caça, a caça migra em rebanhos, né? Vivem da coleta, para coletar tu tens que ir em determinados locais. O nomadismo vai ser o que vai prevalecer, tá? Ser nômade significa tu pegar toda a tua casa e migrar. Ah, mas eu migro constantemente, eu sou filho de militar. Não importa, tu vais para casas que são fixas em cidades, não é? Eles não têm essa forma de organização. Eles migram e levam toda a casa, montam um lugar, o grupo todo migra, né? É como se a tua cidade trocasse de lugar. Isso que é ser nômade, tá bem? Eles são caçadores-coletores. O que isso quer dizer? Que eles caçam e coletam. A arte rupestre vai aparecer no Paleolítico. As migrações e a saída da África vai ocorrer. Tá, mas tu não disse que tinha migrações aqui? Sim, mas migrações para fora da África vão ocorrer no Paleolítico, tá? E, inclusive, o povoamento das Américas ocorre nesse período. Também os primeiros enterros. Quando tu enterra alguém, pressupõe que tu tem uma sociedade complexa, que pensa nesse indivíduo e que por vezes até acredita em vida após a morte ou pelo menos em alguma divindade, para que tu não deixe o corpo para ser comido por algum predador, né? O que a gente vai saber mais profundinho sobre nomadismo e fogo? Os australopithecus, então, eles eram coletores e carniceiros. O que quer dizer carniceiro? Tu pega a comida do predador. O predador comeu, se alimentou, matou uma caça, né? Se alimentou, e quando ele sai, tu pega os restos dele, a carniça, tá?
Eles vão utilizar pedras para retirar o tutano do osso. A dieta com maior proteína e maior caloria vai aumentar o cérebro e vai possibilitar que existam conexões mais complexas, tá? O Homo habilis, então, vai ser o primeiro do gênero Homo, né? E vai desenvolver as ferramentas de pedra lascada. O que diferencia a pedra lascada dele da ferramenta ou da pedra utilizada pelo Australopithecus? O Homo habilis vai guardar isso. Quando eu guardo, eu planejo o futuro, entende? Eu não vou procurar alguma coisa que eu possa usar para bater no osso, ou procurar alguma coisa que eu possa usar para colocar num pinzeiro. Não, eu pego essa coisa, esse material que eu achei útil e guardo para usar depois, quando eu achar um pinzeiro, quando eu achar um osso, tá? O nomadismo, então, vai ser em busca de climas, frutas e plantas e dos animais para caça. A caça vai ser sempre em grupo, nós somos um animal que não temos força perante outros animais, né? Então nós precisamos da emboscada, do grupo, do número. Vai ter a descoberta do fogo, que ninguém sabe muito bem como é que surgiu. Possivelmente vai se manter inicialmente o fogo de um raio, de uma queimada, até que se descobrir como é que se faz. O fogo vai servir para quê? Para proteção. Então eu posso tirar um animal de dentro de uma caverna a partir da minha tocha de fogo, porque o animal tem medo. Posso colocar uma fogueira depois que o meu grupo entrou na caverna, que aí a gente se mantém quente e os animais não entram. Posso usar o fogo numa caçada, os animais têm medo do fogo. Posso usar o fogo em climas frios, então posso ir para lugares mais frios. E posso usar o fogo para cozinhar o alimento, que torna a carne mais digestiva e também mata parasitas que tiverem na carne. Bom, a gente estava falando que a África é o berço da humanidade, né? Mas como que a gente diz por que é na África? Primeiro porque nós temos os fósseis de Australopithecus e de Homo habilis nessa região vermelha, tá bem? Fósseis encontrados de Homo erectus na região amarela. Fósseis encontrados de Homo sapiens nas regiões verdes, tá bem? Então nós sabemos que se nós viemos dos Australopithecus, nós surgimos nessa região aqui. Feito? Essa região aqui é chamada de Vale do Rift, que é um conjunto de falhas geológicas que estão ocorrendo na placa tectônica da África e que possivelmente vão separar essa parte da África do resto, tá? E essa falha, ela modificou o clima de uma floresta tropical que existia aqui para uma savana. E é essa savanização que a gente chama que contribuiu para o bipedismo que o Australopithecus vai ter. Nós nos diferenciamos por hominídeos, principalmente por serem bípedes, tá bem? Bom, então aqui ó, o que nós temos que contribui com aquela noção de que por terem fósseis mais antigos naquela região, nós viemos da África? Nós temos também uma pesquisa em DNA mitocondrial. E aí o que é uma mitocôndria? O que é um DNA mitocondrial? A mitocôndria, ela é uma organela celular, tá, das células da gente, que ela faz respiração celular e ela tem um DNA próprio dela. Antigamente ela era um bicho separado da célula e por alguma coisa aconteceu que ela ficou numa relação de simbiose com as células de seres vivos e aí ela faz uma troca ali que é benéfica a ela e se manteve dentro das células, né? Se tornou parte das células. O que acontece? A mitocôndria, ela tem um DNA próprio, então, e ela sofre mutações que podem ser datadas, podem ser vistas, modificações de muito a muito tempo. Então, tu consegues saber que mutações são essas. E o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa nesse DNA e conseguem ver quem tem as mesmas mutações no DNA mitocondrial. Se eu tenho as mesmas mutações que outras, provavelmente eu descendo da mesma mulher que elas. Por que a mesma mulher? Porque o DNA mitocondrial é transmitido pela mãe. Não quer dizer que os homens não tenham DNA mitocondrial, veja bem. Quer dizer que a mãe dos homens transmitiu o DNA mitocondrial para eles. Mas eles não transmitem isso. Por quê? Porque a mitocôndria está no óvulo. O espermatozoide tem mitocôndria no flagelo, no rabinho, na caudinha. E
E aí quando fecunda o óvulo, ele perde o rabinho que servia para ele nadar e entra só o núcleo dele no óvulo, né? Então a mitocôndria, o DNA mitocondrial que vem para todo mundo vem da mãe. Então nós conseguimos rastrear as mães a partir dessas mutações. Eles chegaram a 7 mães, né? Que têm origem na África, de fósseis de DNA que eles encontraram na África, né? Então, qual é o problema disso? O problema é essa quantidade de DNA que existe. Vários fósseis se perdem, vários DNAs de pessoas se perdem, porque tu não tem o fóssil chegando até a gente, né? O DNA chegando até a gente, então tu tem um banco de dados que é defasado. E também tens um grupo muito pequeno da população que foi testada, já que ainda é um experimento muito caro de fazer um mapeamento genético de alguém, né? Então, por isso, esse número de 7, ele é meio muito fácil de ser debatido, de ser criticado, de ser questionado, né? Mas o que a gente sabe? Que se tu estás vivo hoje, quer dizer que em todas as gerações que teve, desde os primeiros australopitecos, existiu uma fêmea, pelo menos em cada geração, que permitiu que existisse o teu DNA mitocondrial de hoje, tá bem? Os fósseis mais antigos, então, foram encontrados lá. Quais fósseis? De um Ardipithecus há 4,4 milhões de anos e o fóssil de hominídeo, que é o fóssil mais antigo, da Lucy, que é um Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1977, tá bem? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês um pedaço de uma entrevista que eu peguei da revista Abril, tá? De uma reportagem. E o que está dizendo? Está dizendo que o fóssil mais antigo de um hominídeo do gênero Homo foi encontrado na Etiópia em 2013 e ele tem 2,8 milhões de anos, ok? Bom, passando então, outra característica do Paleolítico é a arte rupestre. Ela vai ocorrer no finalzinho do Paleolítico, tá bem? E ela vai ser de grafismos e desenhos do cotidiano, caçadas e animais. Vai ter relação com o sobrenatural. A gente acredita, os pesquisadores, né, acreditam que se desenhava aquilo que queria que acontecesse, então para enfraquecer a caça, e aí o caçador conseguir caçar ela, eu desenho ela sendo caçada, né? Algumas, aqui tá um nome, né, de alguns exemplos de arte rupestre, que é a arte na caverna de Lascaux, que tem 17 mil anos. As esculturas também, a Vênus de Willendorf, que foi encontrada no rio Danúbio, perto da cidade de Willendorf, na Áustria, que tem de 22 a 25 mil anos. Aqui, ó, os desenhos da caverna de Lascaux. As cavernas normalmente mantêm a temperatura e a umidade e protegem os desenhos, né? Então pode ser que se fazia arte rupestre em qualquer lugar, mas um lugar que ficou exposto à intempérie tenha perdido já os desenhos, né? Visto que eles eram feitos com coisas orgânicas. E aí as cavernas preservam, né? E aqui uma imagem, uma escultura da Vênus de Willendorf. Elas são chamadas de Vênus porque elas são, hoje em dia, atribuído a elas algum caráter divino ou de fertilidade, né? Não se sabe direito por que eles faziam essas formas, né? É uma mulher bem nutrida, bem avantajada, né? Com seios bem fartos. O cabelo tá com, esqueci o nome, trança, né? Trançado à volta da cabeça, e tu podes ver os seios, tu pode ver a vagina, tu pode ver as coxas, né? Se acredita que seja alguma forma de endeusamento de algo fértil, de prover comida, né? De estar saciado. Bom, as migrações então. A gente eu coloquei o mesmo mapinha para vocês poderem ver que quando a gente fala que os primeiros hominídeos a saírem da África são os Homo erectus, a gente está falando não que eles saíram daqui caminhando e se foram, né? A gente está falando que grupos de hominídeos viveram milhares de anos aqui e aí por alguma mudança climática, por alguma caça, por alguma catástrofe, por coleta, foram
caminhando e foram povoando outras regiões. Ninguém tem dúvida de como é que se passa da África para a Ásia, porque tu tens um pedaço aqui de terra. Ninguém tem dúvida de como tu vai da Ásia para as ilhas, nas Filipinas, na Polinésia, ou que tu vá para a Europa, porque tu tens aqui, ó, terra. Qual é o problema? O problema maior é os oceanos aqui, ó. A parte das Américas, ela tá separada dos outros por 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, como é que essas pessoas chegaram nas Américas? Tá, mas como é que tu sabe que essas pessoas chegaram? Bom, porque são Homo sapiens. Homo sapiens não surgiu aqui do nada. Como é que tu sabe? Porque os fósseis encontrados de Homo sapiens aqui são mais novos do que os fósseis encontrados de Homo sapiens na África. E aí, se tu tens Homo sapiens nessas regiões todas vivendo, mais antigo, como é que ele vai ter surgido aqui? E como é que surge uma espécie igual a outra num outro ambiente, do nada? Então, eles migraram para cá. Agora, como que migraram? Essas são as teorias que a gente vai ver. Essa partezinha branca aqui são as glaciações. Nós estávamos vivendo no Paleolítico um período de glaciação, que é um período de resfriamento do planeta, tá? E durante a glaciação, tu tens uma diminuição do nível do mar, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, 3 teorias de povoamento. A teoria asiática, que passa pelo Estreito de Bering, vindos da Ásia, desculpa. A teoria malaio-polinésia, que eles vêm de embarcações vindo das ilhas polinésias, proto-embarcações, então não são bem embarcações ainda. E a teoria das multimigrações, que eles vêm vários grupos em diferentes épocas. E aí a proposta da nossa pesquisadora aqui do sítio da Serra da Capivara, que fica no Piauí, que é a arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, que achou vestígios de 50 mil anos atrás, e a teoria dela é que eles cruzaram o Oceano Atlântico em proto-embarcações. Tá aqui as setinhas, ó. Então, migrações há 14 mil anos atrás em verde, pelo Estreito de Bering, que estava congelado, virou a Beríngia, que a gente chama, e aí eles passaram por esse estreito congelado. Há 11 mil anos, a parte vermelha também passando pelo Estreito de Bering. A parte rosa, a teoria malaio-polinésia, há 15 mil anos atrás, vindo de proto-embarcações e chegando na América do Sul. Em laranja, há 18 mil anos atrás, passando pelo Oceano Pacífico, mais grupos da Ásia passando e não grupos das Filipinas e da Polinésia. E em roxinho, a teoria da Niede Guidon atravessando o Oceano Atlântico. Ok, gente? Era isso. Muito obrigada. Curtam o canal. A nossa próxima aula vai ser sobre pré-história do Brasil e o Neolítico. Valeu, gente. Beijão.